Olá, você já ouviu falar das horas perigosas do seu dia? Aquelas que impedem você de aumentar o seu desempenho ou a sua performance? Talvez você me responda agora: ah, mas isso é um mito. Mas não, é ciência mesmo. Em geral, é um ciclo que se inicia por volta de 7 horas após você se acordar. E é aí que esse tema começa a ficar interessante para você, porque essas horas de baixa que temos todos os dias são as mais críticas do seu dia. Lembra que eu já havia feito um vídeo em que eu afirmava no início: não tome nenhuma decisão importante durante o período da tarde, ok? Você lembra disso? Bem, nesse podcast agora eu trago 5 dicas importantes para você aumentar a sua performance. E como você verá, são nestas horas difíceis que a maioria das pessoas trocam os pés pelas mãos. Eu tenho certeza de que você agora vai achar que esse é um ótimo motivo para continuar aqui comigo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal para sempre receber novos conteúdos. E mais, convido você também a conhecer o curso Como Ser Mais Produtivo, Aprenda a Administrar o Seu Tempo, que eu fiz especialmente para você e que vai ajudar muito. Conecte os seus dias a tudo aquilo que você precisa fazer acontecer. O link está na descrição logo abaixo. Bem, eu digo isso porque eu quero que você consiga ter mais horas produtivas e superar aqueles momentos chamados sombrios do seu dia de baixa comum a todas as pessoas. Como você sabe, eu sou um militante do poder do agora, porque só o somatório de agoras produtivos farão você aumentar a sua performance e se destacar em nível profissional e até pessoal. Vamos saber mais sobre o perigo das tardes. Imagine você que numa tarde nublada, no hospital, deitado sobre a mesa de operações, está um homem. A sua idade? 20 e poucos anos. E um acidente de moto esmagara o seu maxilar, necessitando urgente de cirurgia. Como você viu, este homem é um paciente que necessita da máxima urgência e atenção. Pode ser um pouco extremista para você, mas o simples fato de ele ter dado entrada no período da tarde no hospital, a situação de risco aumenta enormemente. Será que eu estou forçando a barra para convencer você? Não, absolutamente. Veja, pesquisadores da Duke Medical Center revisaram os procedimentos e resultados de cerca de 90 mil cirurgias e foi surpreendente o que eles constataram. Veja, os erros cometidos por anestesistas, causando a variedade de males aos pacientes, tinham maior incidência no período da tarde. Talvez você não saiba, mas os números mostraram que a probabilidade de problemas acontecerem às 9 horas da manhã não passavam de 1%. Porém, às 4 horas da tarde, o resultado era muito diferente. O indicador de erros subia para 4,2%. Claro que à primeira vista, esses números parecem ser sem importância para você. Mas na real, a chance de que algo desse errado no período da tarde, durante o processo de anestesia, era de 220% a mais. E agora chegamos ao ponto de afirmar: esse não é um aspecto restrito aos profissionais da área de saúde. Não, essa tendência de queda na vigilância e queda de produtividade também acontece comigo e com você.
Mas você já imaginou os ganhos que terá se conseguir superar esses momentos de baixa? E mais, o quanto você se diferenciará na sua profissão, seja ela qual for. Assim, vamos ver só um pouco mais o quanto essas horas perigosas do dia têm afetado outros profissionais. Além dos anestesistas, os médicos de várias especialidades têm tendência a prescrever mais antibióticos à tarde do que às manhãs. Deu para perceber que há um certo nível de esgotamento e isso leva os profissionais a tomarem decisões mais definitivas, abrindo mão de aprofundar os cuidados à tarde. Mas por que temos quedas de performance nesse período da tarde? Todos sofremos quedas de desempenho geral após uma jornada de 7 horas de trabalho ininterruptas. Assim, para quem é do perfil matutino, as tais horas perigosas atingem o seu pico por volta de 14 horas e 55 minutos da tarde, quase 3 horas. E essa é a razão de, no Reino Unido, os acidentes de trânsito serem mais frequentes durante as tardes. E esse padrão também é observado na Finlândia e na França. Na magistratura, as horas perigosas também influenciam. Os juízes, mesmo aspirando mais racionalidade e ponderação, não fogem à regra. Em 2011, 3 cientistas levantaram dados de 2 juntas de magistrados para examinar como as decisões judiciais eram tomadas. Eles descobriram que, em geral, os juízes tinham maior clemência no início da manhã. A probabilidade de emitirem pareceres favoráveis era maior 65% pela manhã do que no período da tarde. Assim, um prisioneiro com audiência marcada para as 9 da manhã tem maior chance de conseguir condicional do que se a sessão acontecesse à tarde. Como você viu, todos nós temos períodos de baixa no dia. E isso pode estar acontecendo com você, o que leva à perda de performance, com repercussão na qualidade do seu trabalho e na sua reputação profissional. Mas a boa notícia para você é que há maneiras de manter em alta a sua performance durante todo o dia. Como? Bem, vamos lá. Daniel Pink foi buscar na ciência 5 dicas matadoras para você que são: primeira dica, faça pausas. Primeiro de tudo, perceba que se nos atermos por tempo demasiado a uma tarefa, vamos perdendo de vista a meta que estamos tentando atingir. Esse processo é conhecido com o nome de habituação. Desse modo, intervalos breves entre tarefas podem prevenir a habituação. Essa prática ajuda-nos a manter o foco e reativar o comprometimento com o objetivo. Dessa forma, as pausas breves e frequentes são mais eficazes do que as pausas ocasionais, ou seja, surtem mais efeitos que os descansos de final de semana. Então, a primeira conclusão é: pouca pausa é melhor que não ter pausa alguma. Faça ciclos mais curtos de trabalho, focado, na tarefa, e em seguida pausas revigorantes. Segunda dica: movimente-se. Levantar-se e caminhar por 5 minutos de hora em hora durante o dia de trabalho é também muito eficaz para evitar os riscos de baixa. Além disso, essas micro-interrupções de atividade de 5 minutos a cada hora são mais eficazes para a alta produtividade do que apenas uma pausa isolada de 30 minutos para caminhar.
Elas acentuam os níveis de energia, fortalecem a concentração, melhoram o nosso humor por todo o dia e reduzem a sensação de cansaço de final de tarde. Então, a segunda conclusão é: pausas breves e regulares para caminhar no trabalho também aumenta a motivação, a concentração e a criatividade. Terceira dica: acompanhado é melhor que sozinho. Uma breve pausa, sozinho ou sozinha, recarrega as baterias das pessoas introvertidas. No entanto, olhe só, as pesquisas sobre as pausas revigorantes mostraram mais benefícios quando se está na companhia de alguém. É claro que com aquelas pessoas que você escolhe para ficar. Pausas para socializações coletivas não só minimizam o esforço físico e previnem erros em ocupações, por exemplo, de alto estresse, mas reduzem até a rotatividade nos empregos. Então, a terceira conclusão é: pausa para socializações ou intervalos para bate-papos são muito mais eficazes em reduzir o estresse. Elas melhoram mais o humor do que aquelas pausas cognitivas, como, por exemplo, você parar para responder e-mails ou pausas para fazer lanche, por exemplo. As pausas essas para desligar, para socializações, para bate-papo, elas são mais eficazes que as outras. A quarta dica é: curta a natureza. Estar próximo de árvores e vegetação, rios e riachos é uma potente recarga de baterias para a mente e o espírito, a cujo poder a maioria de nós não dá o devido valor. As pessoas voltam mais bem-humoradas depois de breves caminhadas ao ar livre, quando comparadas àquelas que fazem caminhadas em ambientes fechados. Além do mais, embora as pessoas percebam que seriam mais felizes em contato com a natureza, elas subestimam este valor. Até mesmo observar o verde do outro lado de uma janela é uma micropausa melhor que ficar olhando para a parede da sua sala. Então a quarta conclusão é: proteja-se do vento e do frio, daquelas tardes, e até da chuva, e saia para uma caminhada ao ar livre com um amigo para conversar sobre qualquer coisa. Será altamente revigorante e um remédio eficaz para o estresse daqueles ciclos de baixa de que falamos. Finalmente, a quinta dica é: relaxe. Hoje é um fato aceito que 99% das pessoas não funcionam no modo multitarefa. Entretanto, quando fazemos uma pausa, muitas vezes ainda tentamos combiná-la com outra atividade que exige cognitivamente de nós. Por exemplo, tiramos uma pausa para ver e-mails, para ver o WhatsApp ou conversar com colegas sobre questões de trabalho. Veja, isso é um erro. Talvez fique mais convincente para você se eu comentar o que uma pesquisa sul-coreana revelou. Eles dizem: para relaxar, os alongamentos ou os curtos devaneios nossos aliviam o estresse e melhoram o humor de uma forma que as pausas multitarefas não conseguem fazer. Então a quinta conclusão é: distancie-se física e psicologicamente do trabalho e de dispositivos como celular, notebook, etc. Essa simples atitude fará aumentar a sua performance. Tem mais uma coisa. Tem mais duas dicas simples para você, mas importantíssimas. Vamos lá. Primeiro, o almoço e não o café deve ser a refeição mais importante do seu dia. Cuide para se alimentar bem ao meio-dia. Segundo, tirar um cochilo é reviver uma prática milenar, claro,
mas pode ser exatamente o que mais você precisa para impulsionar a sua produtividade. Bem, se você gostou das dicas e acha que deve compartilhar com alguém que você goste, eu vou muito agradecer. O meu desejo é que você tire o máximo proveito dessas dicas e depois comente para mim os impactos, ok? Bem, até a próxima. Vá em frente sempre.